Eu vejo você. Eu sou a Aline, filha de Odarcy Marco e Dulcinélia. Bom, 2018 chegou e aí minha mãe, que estava morando em Minas Gerais, mudou-se para lá para ajudar minha avó por questões de idade, saúde, minha avó materna. Eu liguei para ela para desejar um feliz 2018, enfim, para conversarmos um pouco. E aí eu disse duas coisas para ela nessa ligação. Falei, mãe, esse ano de 2018, duas grandes coisas vão acontecer na minha vida. Primeiro, que eu vou fazer meu curso de constelação sistêmica familiar. Isso sem condição financeira alguma. E a segunda coisa é que eu vou achar a minha família. Aí eu lembro que ela falou assim no telefone, que família? Eu falei, minha família gaúcha, minha família do sul. E aí, olha só como as nossas palavras têm poder. Às vezes a gente não se dá conta do que fala, E aí passa o tempo, as coisas vão se encaixando. Por isso que eu quis fazer bem detalhado, todo esse passeio com vocês aí, desde o ano de 2017, contando várias histórias, vários acontecimentos, justamente para que chegasse esse dia de hoje, o dia do grande finale, e finalmente vou contar para vocês, finalizando todo esse trajeto na íntegra, o que de fato aconteceu. Não diferente de 2017, 2018 também foi um grande ano para a minha história de vida. Depois dessa ligação da minha mãe, tive um episódio em março, daqueles golpes que eu sofri financeiros, que contei para vocês, que são dois, somam dois. Um deles eu retomei em março de 2018, E aí fiz contato com a advogada, enfim, já falei um pouco dela também, e hoje vou contar uma história bem bacana que aconteceu com nós duas. Bom, abril de 2018, 18 de abril aniversário do meu pai, 19 de abril meu aniversário. E nesse ano eu tinha me dado de presente uma terapia no meu aniversário, Então, inclusive, marquei nesse dia, 19 de abril, para que pudesse ir até um espaço que tem em Santo André maravilhoso, se chama Equilíbrio Perfeito. A terapeuta incrível que me atendeu lá, Luísa Borghetti, uma querida assim, que faz parte da minha história, da minha evolução, Então, nesse dia de aniversário, me presenteei com essa terapia. Tem só um detalhe aí, um dia antes, dia 18, eu liguei para Minas para falar com a minha mãe, falar com a minha avó não estava muito bem de saúde nesses dias, E acredita, ela teve um AVC falando comigo no telefone no dia 18. E aí quis, ir correndo para lá e desmarcar a consulta com a terapeuta e acalmei, pensei, não, vou na consulta, tenho certeza que o que eu vou receber de lá vai me fortalecer quanto pessoa, vai me fortalecer para o que eu vou viver lá. A impressão que eu tenho contando agora é que uma parte de mim já sabia, o que ia acontecer lá nessa viagem. Então, passei a consulta, passei o aniversário, no dia seguinte, 20 de abril, já viajei. Fui para Minas para encontrar minha mãe, minha avó, minha família, que mora inclusive até hoje lá, E quando eu cheguei, minha avó estava hospitalizada já, ela não estava falando mais, os movimentos do corpo já tinham sido perdidos, E me lembro que nós vivemos uma cena assim muito forte, que foi a minha chegada no hospital. Foi do jeito que cheguei na rodoviária, com mala e cuia, como diz o ditado. E quando eu cheguei, que minha mãe disse para ela que eu estava lá, ela abriu os olhos para mim e com um fiozinho de voz falou meu nome, Foi muita emoção nesse momento. Uns 3 dias depois disso, já no dia 25, dia 3, 4 dias, 25 de abril, ela veio a falecer, Fez sua passagem comigo e com minha mãe na nossa presença. Foi também um momento muito, muito delicado, mas diria muito bonito também, porque tinha muita paz em mim, na minha mãe, com aquela vivência, com aqueles últimos cuidados, Eu me sinto muito privilegiada em poder ter estado com ela nesses últimos dias de vida, enfim, poder colocá-la no colo e cantar para ela e contar histórias, mesmo que ela não conseguia mais responder com a fala, e sim com o gestual, mas foi tudo muito especial.
especial, foi uma experiência assim muito grandiosa para mim, poder estar lá nesse momento tão impactante, né? Afinal, foi a avó que dispensou os cuidados para a minha criação, né? Tem uma parte assim extremamente fundamental no que sou hoje, no que estou me tornando, enfim, valores, cuidados, né? Tenho muita gratidão por ter recebido dela. E aí, chegou maio, voltei de Minas, aquela coisa toda, chegou maio, minha advogada entrou em contato comigo que tinha se marcado a audiência de um daqueles processos, né, o que ela estava me acompanhando. E nós fomos para a audiência, deixa eu ver se me lembro o dia aqui, salvo meu engano, 24 de maio de 2018. E nós estávamos conversando informalmente ali antes de começar a audiência e ela me perguntou sobre meu pai, aquelas perguntas do nada, né? E aí, como esse pai, dentro desses processos todos que já contei em outros vídeos também, já estava acomodado, arrumadinho aqui dentro, né, no seu lugar, na sua função de pai, eu falei pra ela que ele era o mais bonito, o mais querido, o mais cheiroso do mundo. Fiz toda aquela cena, né, com meu pai. E aí me lembro que ela falou, nossa, que amor com esse pai. Eu falei, doutora, pena que eu não conheci ele, né? Ela ficou surpresa, conversa de doida, né? Como é que não conheceu o pai e é um pai tão querido e tudo que você falou, né? Bom, ele contei um pouquinho da história, né? Que como a mãe era de Minas, o pai do Sul, se conheceram em São Paulo, aqui eu nasci, enfim, né? E depois meu pai veio a falecer quando eu tinha 2 anos. Contei assim rapidamente a história para ela. Ela perguntou dos meus avós, da família. Eu falei, olha, doutora, eu não os conheci, né? Com essa coisa de ser cada um do lado do Brasil, eu não conhecia a família de lá. Nossa, mas aí, então, nós tivemos contato até o ano de 91 por cartas e depois disso se perdeu esse contato. E eu não sei nada, né? Já fiz várias tentativas, alguns amigos me ajudaram com isso, mandei carta registrada, liguei no cartório, fiz pesquisas na época assim, Orkut, depois já Facebook também, tudo que eu via que era relacionado ao Sul eu ia atrás, procurava, mas sem sucesso. Bom, em suma, o assunto se findou ali porque nós entramos para audiência, né? E eu ganhei aquele processo, eu fiquei muito feliz porque a justiça foi feita, né, dentro daquele contexto. E me lembro que assim, isso foi 24 de maio. Fomos embora. No outro dia ela me ligou, porque estava fazendo consultas de outros clientes e percebeu que aquele outro golpe, que eu tinha esse outro processo, também tinha saído um dia depois, dia 25 de maio. Eu lembro que ela até brincou assim, nossa, o que aconteceu? Abriu a porta aí que tá se... Como é que foi a palavra que ela usou? Tá se desenrolando tudo. Eu falei, doutora, que bom, né? Que venha mais. E eu fiquei contente da minha vida porque assim, em maio também, só que no começo, eu tinha recebido um e-mail da Ápice Desenvolvimento Humano, que inclusive foi quando conheci a Emília, que fui naquela primeira constelação, que também já contei em outros vídeos. É a empresa, né, que dava o curso de constelação, eles enviaram um e-mail, eu já tinha manifestado interesse antes de fazer o curso, e aí tinha uma promoção muito bacana, enfim, e eu queria tanto fazer esse curso que eu precisei conseguir esse dinheiro emprestado, né, e como tinha os processos, o link que eu fiz aqui na minha cabeça foi, quando sair o dinheiro do processo, eu posso pagar a pessoa que me emprestou, e esse era o nosso combinado, inclusive, né. Muito bem. Com o valor dos 2 processos, eu consegui depois quitar o meu curso à vista. Imagine, eu não tinha condição alguma financeira de fazer esse curso e de repente me vi conseguindo pagar ele, fruto desse empréstimo, e depois paguei a pessoa. Mas não foi assim nem um mês de um acontecimento para o outro, né? Foi assim que eu fiz o meu curso de constelação. E aí, passou o fim de semana, os processos, a coisa toda, a minha advogada me ligou de novo. Aline, como é que é a história lá da família? Eu falei, doutora, aí contei com mais detalhes, né, enfim. Ela falou, mas não tem nome de ninguém? Eu falei, doutora, tem uma caixa de cartas aqui, das minhas tias, eu sei que eu tenho 2 tias, sei que tenho uma prima e a avó, né, tudo que eu sei, eu tenho uma foto deles, enfim. E aí, eu lembro que ela desligou, passou um pouquinho, ligou de novo, pediu mais informações, aí achei o nome de uma tia, passei o nome para ela. E assim, mulher é um bicho tão curioso, mas naquele momento eu não questionei, não perguntei por que
que ela estava me perguntando tantas coisas. Acho que a conta que eu fiz foi a minha advogada me pedindo informações a meu respeito. Estou dando essas informações, né? E aí ela passou mais um pouquinho, ela me ligou de novo e perguntou se eu podia tomar nota de um telefone para ela, se eu estava sentada. Eu falei, não, vou sentar aqui e vou anotar. Aí anotei, aí ela falou assim, então, esse telefone aí é da sua prima. Aí eu, prima? Ela falou, prima, eu consegui localizar a sua família lá do sul. Gente, contando assim, talvez nem chegue para vocês a emoção que eu senti naquela hora. Foi assim, eu não sabia se gritava, se chorava, se agradecia, se segurava o telefone. Fui tomada de uma emoção assim, porque não imaginei que ia viver para viver esse momento na minha vida. E enfim, eu lembro que eu não conseguia falar com ela, só agradecia, né? Ela conseguiu localizar essa minha prima, né? Enfim, através de um sistema de trabalho que ela tem, elas têm profissões similares, e com a ajuda de uma amiga dela, a Solange, a qual eu tenho muita gratidão, muito amor por ter ajudado a minha advogada, a doutora Cleide, dentro desse processo de localização, e foi tudo muito especial para mim. Para vocês terem ideia, eu consegui recobrar, parar de chorar assim umas 3-4 horas depois. Aí que eu consegui ligar para minha mãe para contar a história, liguei para algumas pessoas muito próximas de mim para contar este grande feito na minha vida. Bom, quando tudo isso se assentou, chegou a minha hora de ir para o sul. E aí eu fui para Porto Alegre, lógico, com a minha mãe a tiracolo, né? Porque a história era talvez muito mais dela do que minha. E nós fomos para Porto Alegre em setembro de 2018. Bom, cheguei no aeroporto, não tinha nem perna para descer, né? Porque a emoção era tanta, parecia cena de novela, aquelas coisas, ou aquele programa que tinha De Volta para a Minha Terra, parecia essas coisas, sabe? Que ia encontrar a família, que não sei quantos anos que não via. No meu caso, eu não conhecia, né? Nem a minha avó, nem as minhas tias e os meus primos, não conhecia ninguém. E aí me lembro que cheguei lá na casa da minha avó, quando a porta abriu e saiu aquela vovó, cocotinha, baixinha, loirinha, a Aline com 88 anos. Como me pareço com ela, E fui tomada de uma grande emoção, ela também, né? E tenho certeza que naquele primeiro abraço que nossos corações se conectaram ali, ela pôde sentir o filho que está em mim, né? Que é metade de mim, e eu pude sentir o pai, que também trazia nele a metade dela. E eu lembro que a primeira coisa que ela falou no meu ouvido quando me abraçou foi: eu pedi a Deus todos os dias para não morrer sem te conhecer. Com sotaque solista, meio italiano, meio misturado. E aí, gente, ficaria aqui 5 dias contando para vocês tudo que aconteceu lá, mas algumas coisas bem pontuais que ligam muito à constelação, enfim. Nesse momento, inclusive, eu já estava fazendo meu curso, já estava em formação, então todo o conteúdo que eu estava adquirindo ali na teoria, eu estava vivenciando na prática. E eu fui entender uma porção de coisas, sabe a sensação das peças do quebra-cabeça fazendo assim na vida? Fui entender por que eu, uma criança que morava lá em Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha, as outras crianças da minha idade queriam ir para Disney e eu queria ir para Itália. Eu queria cantar ópera, eu queria, enfim, usar boinas, botas, cachecóis, eu amo frio, coisas inerentes ao frio, e aí eu fui entender tudo isso porque eu sou bisneta de italiano, os pais da minha avó vieram da Itália para cá, e aí histórias que foram chegando para mim, entendi. Até assim, teve um episódio muito legal que ela foi pegar um objeto, a minha avó, né, minha avó paterna, foi pegar um objeto numa gaveta para mostrar para mim, e eu tomei um susto, fiz até um barulho assim de surpresa. Ela, o que foi? Eu falei, nossa, vó, eu dobro as roupas igualzinho a você. Entenda, a avó que me criou é a avó mãe da mamãe, a avó mãe do papai. Eu estava conhecendo ali naquele dia, 11 de setembro de 2018, pela primeira vez. Detalhe, no
dia que a minha advogada, a doutora Cleide, localizou minha família junto com a Solange, faziam 34 dias do falecimento da minha avó materna. Eu estava com 34 anos. Eu brinco assim que Deus, o universo, enfim, foram muito ágeis, né? Que um mês e pouquinho sem a avó materna e já chegou a avó paterna também para acomodar tudo isso aqui dentro. E assim, isso é verdade, aconteceu realmente comigo. É uma história muito, muito forte, muito marcante. E o que eu sempre digo para as pessoas que me procuram na constelação é: olha onde tudo isso me levou. Olha onde sair da negação daquele pai, da história, do jeito que foi, entrar na aceitação. Olha onde eu cheguei quando deixei o julgamento para com as coisas que meu pai fez, do jeito que fez, e entrei nessa concordância, que foi o que ele sabia, foi o que ele podia fazer, com a compreensão que ele tinha naquela hora. Olha onde tudo isso me levou. Então hoje me sinto completa, me sinto com a história dentro de mim, assentada da melhor forma que podia ser, porque essa é a minha realidade, essa é a história que eu tenho. Ainda essa semana liguei para minha avó, né? Esse ano ela vai fazer 90 anos e assim, é uma querida, uma fofa, super engraçada, super falante, enfim, tenho muito dela em mim para dizer para vocês e para finalizar que não importa se eu conheci ou não os meus ancestrais, avós, bisavós, enfim, todos que vieram antes, né? Nós estamos unidos pelo inconsciente coletivo familiar. Então, sim, tem de todos eles em mim, tem de todos eles em você. E o mais bonito de tudo isso é quando eu consigo me alinhar, me curar, enfim, isso se estende atemporalmente também a todos eles. Então, essa é a história que eu queria finalizar e contar para vocês como um testemunho, né? Falando um pouquinho de mim. E eu espero muito que vocês fiquem aqui na Constelândia. A partir de agora, passando tudo isso, vou trazer muito conteúdo para vocês da constelação. E eu sigo aqui, servindo a vida, muito grata, muito honrada por tudo isso ter sido feito dessa forma para mim. Cada detalhe, cada vídeo, cada história que eu contei tem uma importância para que tudo isso chegasse até aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo para vocês. Até breve.